Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês sobre a obrigatoriedade da utilização das luzes dos veículos dentro das cidades. Muitas vezes nós abordamos temas relacionados a luzes dos veículos e falamos muito daquela questão das rodovias, quando é que se usa a luz baixa, a luz alta, em que situação é obrigatório, enfim. E aí vamos falar um pouco sobre essa questão da utilização das luzes dentro da cidade, porque tem condutor que acha que dentro da cidade não existe obrigatoriedade, não precisa usar. E, na verdade, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, para ser mais específico, lá no seu artigo 40, ele traz algumas regras de circulação que envolvem a utilização de luzes nos veículos, tanto em situações gerais, que se aplicam fora da cidade, mas também aqueles casos em que a utilização das luzes dentro das cidades é obrigatória e alguns condutores acabam ignorando, até mesmo pela falta de conhecimento, falta dessa informação. Então, olha, primeiro falando sobre a luz baixa do farol. Em que situação eu sou obrigado, mesmo dentro da cidade, a usar a luz baixa do farol do meu veículo? Bom, à noite, obviamente, você vai ter que usar a luz baixa. E também durante o dia, se você estiver num túnel, de repente tem um túnel na sua cidade, você entrou no túnel, tem que estar com a luz baixa acesa, mesmo durante o dia, ou sob chuva, neblina ou cerração. Você está lá conduzindo o seu veículo na cidade, na maior tranquilidade, daqui a pouco começou a chover. Começou a chover, você tem que ligar a luz baixa do farol do seu veículo. Por quê? Porque se estiver transitando com o seu veículo sem usar a luz baixa enquanto está chovendo, isso é uma infração de natureza média. Essa multa ela custa R$ 130,06 porque você deixou de usar a luz baixa do farol do seu veículo nessa situação. E a luz alta dentro da cidade, eu posso utilizar em algumas circunstâncias? Sim, se você estiver transitando por uma via não iluminada, exceto quando você cruzar com outro veículo, quando você estiver seguindo outro veículo. Senão você vai acabar ofuscando esse condutor que transita em sentido contrário que você está seguindo ele. Essa infração, o farol alto em sentido contrário, ela é de natureza grave. Vão ser registrados ali 5 pontos no seu prontuário, além de uma multa de R$ 195,23. Está previsto no artigo 223 do CTB, que, a propósito, no artigo seguinte, o artigo 224, prevê uma infração de natureza leve por você usar o farol alto do seu veículo em vias providas de iluminação pública. Se você não estiver ofuscando ninguém, é infração, afinal de contas, existem ali pedestres, ciclistas que também fazem uso da via. Então, não é o fato de, minha preocupação é só com outro veículo, não, existem outros usuários também que podem acabar sendo prejudicados de algum modo. Vale lembrar também que à noite, quando o veículo estiver estacionado, imobilizado, fazendo embarque ou desembarque de passageiros ou carga e descarga de algum tipo de mercadoria, tem que manter acesa as luzes de posição do veículo, que são chamadas popularmente de laterais. Senão, isso também é considerado uma infração de natureza média. E temos aí alguns veículos que, mesmo durante o dia, são obrigados a utilizar a luz baixa do farol do veículo, como por exemplo, os veículos de transporte coletivo de passageiros quando eles estiverem circulando em faixa própria a eles destinadas, que o pessoal costuma chamar popularmente de corredor de ônibus. Quando estiver por ali, a luz baixa tem que ser utilizada. E você que é motociclista, você que está conduzindo uma motocicleta, uma motoneta ou um ciclomotor, você deve utilizar a luz baixa do farol da sua moto, de modo geral, mesmo durante o dia. Claro, tem moto que geralmente já sai de fábrica com aquela função liga a chave, o farol já liga junto, você só regula baixo e alta, mas tem moto que tem a opção de botãozinho lá de liga e desliga, então você tem que manter acionado o tempo todo, porque se a luz baixa da sua moto não tiver acesa, mesmo durante o dia dentro da cidade, você comete uma infração de natureza média. Até a entrada em vigor da Lei 14.071 de 2020, em 12 de abril de 2021, essa era uma infração gravíssima que previa a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, para vocês terem ideia. Mas aí tivemos mudanças na legislação e passou a ser uma infração de natureza média, mas ainda assim não utilizar a luz baixa durante o dia, no caso das motos, é infração de trânsito. E por fim, nós temos a questão da utilização das luzes obrigatoriamente, falando para os veículos ali no caso de rodovia. E aí existe uma dúvida, E se essa rodovia transitar ali, cortar o perímetro urbano, cortar um trecho urbano, eu sou obrigado a usar a luz baixa? Olha, quando é que você usa a luz baixa do seu veículo durante o dia em rodovia? Porque pode ser que na sua cidade tenha uma rodovia ali que corta a cidade. Eu sou obrigado a usar? Olha, você só precisa usar na seguinte condição. Se o seu veículo tiver DRL, que é o farol de rodagem diurna, aquele que você liga a chave do veículo e o farol já liga junto, tá certo? Você está dispensado da utilização de luz baixa do farol, porque aos olhos do legislador, esse tipo de sistema de iluminação ele é suficiente para o cumprimento desse requisito legal. Se o seu veículo não possui o DRL, não possui a luz de rodagem diurna, você só vai ser obrigado
a usar a luz baixa do farol de dia na rodovia, se for uma rodovia de pista simples situada fora do perímetro urbano. Aí você precisa obrigatoriamente utilizar. Então, enquanto você estiver no perímetro urbano, você não precisa usar a luz baixa do farol do seu veículo, ainda que se trate ali de uma rodovia que está cortando o perímetro urbano da sua cidade, você está se locomovendo nesse trecho de rodovia para ir de um lado ao outro da cidade, enfim. O fato é que, estando no perímetro urbano, você não precisa utilizar. Você só precisaria, se você estiver fora do perímetro urbano, se tratar de uma rodovia de pista simples. Aí é obrigatória a utilização da luz baixa do farol do seu veículo nessa circunstância. E você, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala de Trânsito a intenção é aprender todo mundo junto. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.